A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus vestido de carne, que é o Espírito Santo, porque ele morreu e ressuscitou e está em todo lugar. Ele é o Espírito 7 vezes intensificado. Ele é o Espírito que dá vida. Que a paz desse Senhor esteja na tua vida e na minha vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Mateus do Novo Testamento, capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Você e eu somos capazes de pagar a dívida que nós temos para com Deus? A dívida para com Deus é quando nós obedecemos e fazemos aquilo que o diabo nos ensina. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, nós caímos em si de quantos erros e pecados nós já fizemos e praticamos. Você é capaz de pagar esses pecados? Foi por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. A única coisa que pode pagar os nossos pecados, a nossa dívida, é o sangue precioso de Jesus Cristo. É o sangue de Deus. Ele deu a vida dele por nós, derramando o seu sangue. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa, nos purifica de todo pecado, de toda dívida. Essa pessoa aqui se prostrou diante desse Senhor e pediu misericórdia. E esse Senhor aqui, ele representa o próprio Deus. E esse devedor sou eu e você. E o Senhor perdoou a dívida. Que maravilha, não é? Saindo, porém, aquele que devia tanto, o servo, encontrou com os seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Esse é o meu caráter, é o teu caráter. Com certeza. Nós somos perdoados por Deus, totalmente, limpos e lavados no sangue. Mas é tão difícil para nós perdoarmos os pecados dos outros contra nós, as dívidas, seja ela qual for, de honra, de dinheiro, de respeito, seja a dívida que for. E qual é a nossa reação? Nós queremos fazer o julgamento, a justiça com as nossas mãos próprias. Eu tenho esse veneno. Eu creio que se você pensar um pouquinho, você também vai reconhecer que você também tem. Por que nós temos esse veneno? Porque dentro de nós habita o pecado, o diabo, Satanás, a natureza dele entrou em nós. Por isso que no momento nós somos pessoas boas, gentis. Noutra situação, nós mesmos somos pessoas horríveis, que queremos fazer justiça com as nossas mãos, não perdoando a dívida que os outros têm para conosco.
Porque a natureza do inferno entrou em nós quando o nosso pai Adão caiu da presença de Deus. Esse é o problema desse um que foi perdoado pelo Senhor e que não conseguia perdoar o outro. Ele não tinha consciência de que nele havia essa natureza do inferno, Satanás. Por isso ele agiu dessa maneira. Então, se nós tivermos essa consciência de que todos nós temos essa natureza maligna dentro de nós. Não, eu não sou maligno, não, é assim. Vê os seus pensamentos maldosos, vê as suas vontades malignas. Está dentro de você. Vê o que ocorre quimicamente em você quando você vê algo. Quando você vê alguma coisa na internet, na televisão. Qual é o seu desejo? O meu desejo. Nós temos essa natureza. Entrou no nosso pai Adão. Então esse devedor aqui, ele não tinha essa consciência de que ele tinha essa natureza. Por isso ele agiu desta maneira. Recebendo o perdão do pai e não perdoando o pecado do irmão. Mas se nós tivermos essa sensibilidade, nós vamos diante de Deus e falar para Ele e confessar cada pecado que nós praticamos. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se nós pelo menos conseguirmos reconhecer que nós estamos nessa situação, nós vamos conseguir ganhar graça de Deus para a gente sair desse estágio tão medíocre, desse exemplo que sou eu e você aqui, e mudar de estágio. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Esse é a justiça de Deus. Deus perdoou aquele endividado que ia perder tudo que tinha e ia perder toda a sua família. E ele não pôde perdoar aquele que ele devia um pouco. Aí Deus veio intervir. Por que você fez isso? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. É assim que está escrito na palavra. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. É fácil nós ofendermos as pessoas, não é verdade? Muito fácil. Com palavras, com atitudes, o nosso ímpeto. Mas é bom nós perguntarmos para o Senhor o que a gente tem que arrumar. E vamos lá arrumar aquilo que foi feito de uma maneira errada por nós mesmos. Para que nós não caiamos nessa situação de julgamento divino na nossa vida, naquele dia. O Senhor já falou na sua palavra. Todos nós, sem exceção, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Se você é de Cristo, se você tem a vida dele. Mas não tem só o tribunal de Cristo. Também tem o tribunal do trono branco, para aqueles que não são de Cristo. Todos serão julgados pelas suas obras, por tudo aquilo que praticaram por meio do seu corpo. Seja o que for. Pecados carnais, espirituais, mentais, tudo aquilo que nós praticamos por meio desse corpo. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. Salomão falou assim: tudo que você tiver vontade de fazer, faça. Tudo, você é livre. Mas não esqueça uma coisa, que tudo que você fizer, você vai ter que dar conta a Deus um dia. Um dia,
eu estarei diante dele. E você também. O que vai acontecer conosco? Nós vamos receber o consolo de Deus? Que bom que eu te perdoei e você conseguiu arrumar muitas coisas com as pessoas, que você também conseguiu perdoar algumas coisas. Ou nós vamos receber de Deus: eu perdoei você, você não perdoou ninguém. Agora tem uma disciplina reservada para você. Tem várias disciplinas reservadas na Bíblia. Duas principais. A primeira disciplina é para aqueles que são de Cristo, filhos de Deus, e vivem essa fraqueza que foi exposta agora aqui. Na vinda do Senhor, não participarão da festa do reino milenar. Lá em Mateus está escrito: o servo de Deus, tá vendo? Mal é os que são mostrados desse aqui, foi perdoado e não perdoou. Serão lançados nas trevas exteriores. Mas haverá um outro julgamento para aqueles que não creram na vida de Deus. Serão julgados também. E serão lançados para dentro do lago de fogo. Então hoje nós estamos no percurso. Os que já partiram, que já morreram, terminou o percurso. O que foi, foi. Cada um vai receber. Mas eu e você que estamos vivos, que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós ainda temos uma oportunidade de mudar o curso da nossa vida. Se nós reconhecermos que nós somos esse miserável aqui, que foi perdoado e não perdoa, e a gente ir diante dele, ele pode mudar o nosso coração. A natureza de Deus pode entrar em nós e nos dar essa condição de nós arrumarmos essas situações. E não recebermos a disciplina capital de Deus na volta dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, todos nós estamos na condição desse que foi perdoado e não perdoa. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor sabe que dentro de nós tem o veneno do teu inimigo. Se o Senhor nos libertar desse veneno, nós seremos capazes, Senhor, de exalar o perdão que nós ganhamos de Ti para as outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Amém. Tenha um dia abençoado na presença dEle. Que Ele me ilumine, que Ele te ilumine, que Ele nos ajude a sair do estágio caído dessa pessoa que foi perdoado de tudo e não perdoou um pouquinho do outro. Que o Senhor tenha misericórdia de mim nesse dia. Que Ele te abençoe, que Ele me abençoe também.